Começando aqui uma nova etapa no nosso canal, onde a gente vai contar a história de vocês. Então a nossa receita, ela vai estar atrelada a algum seguidor nosso. E para isso a gente precisa que vocês deixem aqui embaixo uma receita afetiva, um prato afetivo. Não precisa ser, gente, deixar a receita no pé da letra, tá? Porque também o nosso intuito não é revelar o segredo da família de vocês, das receitas especiais aí da sua mãe, da sua avó. A ideia é vocês falarem um prato que é relacionado a uma emoção afetiva, uma memória afetiva. A gente vai tentar replicar esse prato e também deixar aqui uma história. Por que esse prato marcou a sua vida? A gente vai pegar aqui, então, um prato especial, as melhores histórias, e a gente vai gravar o próximo vídeo, quem sabe, com a sua história, com o seu prato especial. E, para começar o prato de hoje, nós vamos contar a história da Kátia Torres. Kátia, um beijão, adoramos a sua história afetiva, tenho boas recordações sobre esse prato também da minha mãe. Então, agora vamos contar, gente, um pouquinho da história da Kátia e revelar para vocês qual é o prato afetivo dela. Com vocês, essa história e essa delícia de prato. Vamos lá? Então, como vocês viram, a história de hoje vai ser da Kátia Torres, uma seguidora nossa muito querida, que deixou a sua receita afetiva, mais a sua história aqui no canal. O Fê vai ler pra gente o que ela escreveu. Agradecemos também as outras pessoas que também deixaram lá qual é o prato afetivo, mais a história que marcou essa pessoa. Essas histórias não vão ser esquecidas. A gente vai utilizar nas próximas gravações, tá bom? Sim, a gente quer agradecer mesmo. Porque a gente vai fazer novos vídeos baseado nessas receitas que vocês estão deixando aí pra gente. Gerando mais conteúdo aqui e também fazendo uma homenagem para os nossos seguidores. Essa é a intenção do canal, né? Não manter esse contato, né? Isso, não ser só uma receita por ter receita, mas contar uma história por trás dessas receitas também, o que marcou a vida de vocês e a nossa também, né? Então vamos lá, Fê, ler a história da Kátia. Vamos lá. Aqui, enquanto o Fernando vai vendo aqui a história dela, aqui é um empadão, né, Fê? Mas pode ler a história dela, porque eu já tô dando spoiler, né? Daí. Então, aqui foi o comentário da Kátia, aqui muito legal. Ela tá contando a história que a mãe dela, ela faz esse empadão que é muito bom, né? Aí ela tá falando aqui que ela lembra que quando foi morar longe dela, toda vez que ia visitar, ela tinha um empadão de frango quentinho esperando por ela. E hoje, morando mais perto, o carinho e cuidado em fazer o empadão continua o mesmo, né? É só ela falar que tá com vontade de comer algo diferente, que a mãe dela já vai lá e faz o empadão. Então, mais afetivo que isso, impossível, né? Então a gente pegou a história do empadão, nós trouxemos aqui, tentamos replicar a receita, né? Só que nós dividimos em forminhas de marmita, né? Então nós fizemos aqui 5 forminhas. E agora sigam a receita aí pra vocês verem como é que se desenrolou durante a gravação. Gente, boa receita pra vocês. Kátia, um beijo no coração. Obrigado, Kátia. Obrigado a todos vocês. Então, pessoal, como vocês puderam ver, o empadão da Kátia é de frango. E o nosso aqui a gente vai fazer ele de frango, mas também vamos colocar palmito, porque acho que vai ficar uma delícia. E Kátia, muito obrigada pela sua receita, pela sua postagem. Espero que você goste da nossa receitinha aqui. Aproveite bastante porque hoje o vídeo é em sua homenagem, tá bom? Então, começando aqui, gente, essa receita, eu pesquisei bastante algumas receitas na internet e eu resolvi fazer essa porque o relato que eu tenho dessa receita, que ela fica com uma massa mais leve. Ela fica uma massa esfarelando assim, derrete na boca quando você coloca, mas também não fica aquela massa tão densa, tão pesada, né? Então, e ela tem um segredinho aqui, eu vou revelar pra vocês, tá bom? Aqui eu vou colocar 2 gemas de ovos. Eu separei a clara porque depois a gente vai usar ela pra uma outra técnica, tá? Da nossa receitinha. Então, adicionando aqui 2 gemas de ovos. Aí a gente mexe pra misturar bem. Então, a gente colocou 2 gemas de ovos. Eu vou adicionar aqui 1 colher de chá de sal, tá? Eu não vou colocar muito sal, gente, porque vai bastante margarina e a margarina já contém sal. Aí a gente mistura bem.
Agora eu vou adicionar 800 gramas de farinha de trigo. E 200 gramas de amido de milho, que esse aqui é para deixar a receita mais levinha. Pessoal, outro segredinho da nossa massa é uma margarina de uma boa qualidade. Eu vou usar aqui a Qualy, tá? Porque a concentração dela de gordura para esse tipo de receita é excelente e ela já vem com sal, por isso que a gente adicionou só uma colherzinha de chá de sal. Então eu vou colocar todinho o pote aqui de 500 gramas, tá bom? E já retira a margarina da geladeira para ela ficar numa temperatura ambiente, ficar mais fácil de manusear. Galerinha, agora é sem frescura, tá? Porque nós vamos mexer lentamente com isso, misturando em todos os ingredientes, sem sovar, tá? Nesse momento a gente não vai sovar, a gente só vai misturando. Não precisa fechar a mão, tá? Só vai misturando, sem apertar muito. Vai girando o bowl, puxando lá do fundo, trazendo pra cima. E ao mesmo tempo, misturando aqui no centro. Olha como que ela tá ficando em uma textura bem esfarelada. Tá vendo? Eu não tô apertando porque eu não estou aquecendo a massa, só estou levemente misturando. Gente, e eu adoro o cheiro dessa margarina. Tem um cheiro muito gostoso. Pessoal, agora tá vendo que tá bem esfarelado? Agora o que eu vou começar a fazer? Agora eu vou começar a apertar para ela começar a ganhar calor e unir. Aí a gente vai apertando, ó. Apertando e girando o bowl. Qualquer coisa, se vocês não conseguirem fazer, pede pro marido de vocês aí, porque aqui precisa de um pouquinho de força, mas não muito assim, né? Mas qualquer coisa a gente coloca o maridão pra trabalhar. Ela tá no ponto ideal, tá vendo, ó? Então, pessoal, eu dividi aqui em 6 bolinhas, tá vendo? A textura dela tá bem bonita, ó. E aí a ideia é assim, ó, tá vendo? Você tem que abrir e ela não pode ficar esfarelando. Só vou juntar aqui. Por que eu dividi em 6 bolinhas? Vou fazer naquelas forminhas, né? Porque a ideia aqui em casa, como nós somos em 2, a ideia é eu congelar. E conforme a gente for consumindo, a gente vai descongelando e colocando no forno já assada, né? Mas, ó, ficou bem bonita. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa massa descansando, enquanto a gente vai começar a fazer o recheio. E eu já vou começar a colocar o forno para ir aquecendo, tá bom? E pro nosso recheio, nós vamos fazer aqui o frango. Eu tenho 1,5 kg de frango desfiado. Esse frango aqui, depois se vocês quiserem, eu faço um vídeo só como é que é feito. Mas é aquele frango que a gente faz na panela de pressão mesmo. Ele já tá temperado. Eu coloquei tempero caldo de galinha, coloquei cebola, coloquei páprica. Então vocês podem colocar o tempero que vocês acharem melhor na casa de vocês, mas ele tá bem temperadinho. Então tem 1,5 kg. Eu não sei se eu vou usar tudo isso. Eu vou adicionando aqui aos poucos, mas eu acho que dá pra utilizar. Porque eu tenho que ver a quantidade de massa que eu fiz aqui. Mas aqui, ó, vou adicionar então uma parte desse frango. Gente, olha, fazendo aquele processo do liquidificador, eu deixei um pouquinho do caldinho dele aqui também no fundo, para ele não ficar tão seco. Pode deixar mais ou menos assim, uns 150 ml, mas o meu, ó, é mais ou menos o que tá aqui no fundo. Vou deixar mais ou menos uns 400 gramas aqui, aí a gente vai vendo, só pra ficar mais fácil de mexer também. Como eu falei pra vocês, eu coloquei a páprica pra dar um pouquinho de cor, mas eu vou colocar 1,5 colher de sopa de colorau, pra dar mais um pouquinho de cor. Aí eu vou adicionar também salsinha e cebolinha. Fiquei mais ou menos 1,5 colher de sopa também, salsinha e cebolinha, mas vocês podem colocar a quantidade que quiser, ou se não gostar também não precisa colocar. Eu vou adicionar aqui azeitonas em rodelinha. E agora mexer. Então, esse frango, como eu falei pra vocês, ele já tá temperadinho, não preciso adicionar mais sal aqui. Gente, então eu vou adicionar o palmito, eu já comprei esse palmito aqui que já vem picadinho, que é super prático, né?
Só segurando um pouquinho pra água não cair. Também pode substituir o palmito pelo milho. Também é uma ótima combinação, frango com milho. Aí, para dar cremosidade na nossa receita, eu vou adicionar aqui uma caixinha de creme de leite, um sachêzinho de molho de tomate, como eu vou colocar um requeijão, então eu vou adicionar aqui um pouco mais do frango. Se sobrar, dá pra gente utilizar também comendo com um lanche, né? Um lanche frio também fica uma delícia. Comendo com pão, né? Ou uma torradinha, isso aqui vai ficar uma delícia, gente. Agora vamos adicionar um requeijão. Eu gosto desse da Qualy, mas usem a preferência de vocês também. Eu acho ele um gostinho meio adocicado, assim, eu acho ele perfeito. Opa, aqui tem uma azeitona querendo fugir. Então mistura bem. Gente, olha a cremosidade disso. Vamos colocar um pouquinho mais de frango. Porque, como eu falei, o que sobrar a gente utiliza para comer com torrada. Porque, olha, então foi 1,5 kg de frango, 1,5 vidro mais ou menos de palmito, que pode ser substituído por milho. Foi aquele sachêzinho de azeitona já picada que vende no mercado, um requeijão, uma caixinha de creme de leite, colorau para dar mais cor, salsinha e cebolinha. E a gente tem essa cremosidade de frango, gente. Bora montar a nossa forminha? A gente vai ter que abrir a nossa massa e eu vou mostrar a forminha aqui para vocês, tá bom? Mas eu vou agora deixar esse recheio descansar, enquanto a gente vai trabalhar agora na nossa massa, novamente. A gente tem que vir aqui no improviso, porque pra ficar de frente mais fácil de gravar, é melhor vir aqui pro balcão. Como vocês viram, eu tenho as minhas queridinhas aqui, que são as minhas plantas. Então vai ficar parecendo que eu tô no meio de uma floresta, mas não é, porque aqui em casa é uma floresta mesmo, né, Fê? Opa! Planta até dizer chega. Tem mais planta do que gente. Tem, muito mais planta do que gente. Ó, então eu deixei a massa aqui descansando e também não repare a bagunça, tem a pia aqui. Deixei ela descansando, tá vendo nossas bolinhas? Eu vou pegar uma bolinha dessa. Com o auxílio de um saco plástico, a gente pega a nossa bolinha aqui. Ela tá vendo que ela tá bem lisinha? Então tem que sovar bastante, gente. Mesmo assim, é uma receita que ela é bem delicada mesmo. A consistência de gordura é bastante nela. Então a gente abre um pouquinho aqui, tá vendo? Mas enquanto a gente vai mexendo, ela vai se quebrando. Mas isso aí a gente vai corrigindo. Aí com um rolo, a gente entre dois sacos, a gente vai abrindo. Conforme ela for soltando, a gente vai unindo ela. A gente não quer deixar numa espessura muito fina, mas também não muito grossa, né? Porque a gente tem que lembrar que ainda vai um recheio aqui, que tá bem cremoso. Eu gosto de colocar esse tapetinho aqui embaixo de silicone, porque faz menos sujeira, é mais fácil pra limpar depois. Vendo que tá saindo aqui pelos cantos, não tem problema, a gente vai reservando, porque depois a gente tem que fazer também a parte de cima. A gente vai juntando aqui. Então, ó, pessoal, tá numa espessura boa, não tá nem muito fina nem muito grossa, então a gente vai fazer nessa forminha de 500 ml. Então a gente precisa só que ela fique aqui num tamanho ideal pra gente colocar. A gente retira o plástico de cima. Aqui ela tá bem aveludada. A gente vai virar agora com o auxílio do saco de baixo. A gente vai virar na nossa forminha. Não tem problema se quebrar, tá, gente? Porque a gente sabe que essa receita é uma receita bem sensível. Com o auxílio do saco, a gente vira. E a gente vai ajeitando aqui dentro com o saco. Que nem eu falei, não tem problema se ela fosse quebrando, porque a gente vai colocando com o próprio dedo. A gente vai vendo os buraquinhos e vai ajustando, tá? Então aqui, ó, ela já ficou. Eu vou retirar só essas lateraisinhas aqui.
Deixa eu só apertar pra ficar mais fácil. Ah, esqueci de falar, essa assadeirinha eu untei ela com óleo, tá? Óleo de cozinha mesmo, para ficar mais fácil de soltar depois. Então, gente, ela se quebrou um pouco aqui por dentro, mas não tem problema. A gente vai pegando esses pedaços aqui que sobraram e com o dedo mesmo a gente vai arrumando. Se fizer num refratário maior, ele fica mais fácil de manusear. Como ela é uma forminha pequena, ela acaba dando um pouquinho mais de trabalho. Aí aqui com o dedo mesmo, a gente vai adicionando massa aqui e vai consertando, ó. Ela dá a liga rapidinho, né? Porque ela tá bem umedecida de gordura. Gente, fica uma bagunça, né? Mas ó, não se preocupa, a gente junta tudo isso aqui, ó. Junta tudo porque isso aqui vai ser a nossa parte de cima. Ó, de novo ela já une novamente, tá vendo? Ó, rapidinho ela dá a liga. Isso aqui a gente vai arrumando com o dedo mesmo. Agora com o auxílio de uma faca, a gente vai tirando essas laterais porque eu preciso fechar a minha forminha. Olha a espessura dela como tá excelente, gente. Nem muito fina, nem muito grossa, tá vendo? Então, pessoal, lembra da clara que a gente deixou reservada? Então, a gente vai usar ela aqui para passar na nossa massa, na nossa forminha, só para dar uma segurada para ela não ficar muito úmida, sabe? É como se estivesse selando ela para quando a gente colocar o recheio. O recheio, como tá muito úmido, eu não quero que ele umedeça a massa. Então, eu tô só colocando uma camadinha de proteção aqui. Gente, fazendo a forminha, não vou mentir pra você, dá muito mais trabalho do que fazer num recipiente grande, né? Eu tô sofrendo bastante aqui porque é muito pequenininha, mas vai ser melhor pra gente poder armazenar, né? Agora vamos ali colocar o recheio. Então aqui, ó, a gente coloca o nosso recheio. Não tem problema se sobrar esse recheio aqui, porque esse recheio dá pra fazer outros pratos deliciosos. Então, mas eu vou deixar ela bem recheada. Lembrando que a gente tem que colocar a tampa ainda, né, da nossa massa. Não deixar muito com buraco, porque senão a parte da tampa ela acaba entrando nessas frestinhas aqui. Então, fazer com que seja tudo bem preenchido, para não dar tanto trabalho. Então aqui, ó, a gente vai vir agora com a parte de cima, tá? Então agora aqui a gente tem a parte de cima da massa que a gente vai reservar. Vamos abrir também com o auxílio dos nossos plásticos, que já tá tudo bagunçado. Deixa eu dar uma leve apertada. Mulherada, tem que ter braço. Tem que ter braço, eu não vou mentir, tá? Esse canal aqui a gente não gosta de mentir, né, amor? Não, a gente aqui é a vida como ela é, né? Eu tô aqui só no muque, só. Eu ofereci ajuda, mas ela não quis, não, né? Eu tô com medo do calor, às vezes, da mão dele com a minha, dar uma diferença na massa, e aí, né? Porque tem essa, né? Então tô tentando eu mesmo chegar aqui no ponto. Então vou te escapei. falar que o Fê tá vendo aqui o que eu tô trabalhando mesmo. Eu escapei. Né? Escapou. Então vamos abrir aqui. Escapou esse danado. Mas eu sei que ele não vai escapar de comer. Não, isso aí eu faço questão de participar. E olha, gente, eu provei um pouquinho do recheio aqui, meu Deus. O recheio tá gostoso, né? Nossa senhora, tá muito bom, tá delicioso. Eu acho que já é a conta aqui da parte de cima. Eu vou falar pra vocês que até isso tá dando trabalho. Mas se eu tivesse feito num recipiente igual esse aqui, ó, que tá a massinha, não tava me dando tanto trabalho, não. Aí eu ia com o dedo ajustando, né? E aí ia ser mais fácil. Mas, ó, qualquer coisa que você mexe assim, ela... vou ter que fazer um monte. Socorro. Vamos aqui, chegar aqui. Ó, tá vendo quando na hora que coloca? Sabe o que significa isso? Que na hora de pôr na boca, esse negócio aqui vai derreter.
Eu tô aqui babando com ele cru, com a massa crua e tudo, eu já tô querendo. Porque o cheiro dessa margarina, né? Tá maravilhoso, nossa, muito cheirosa. Só acertar aqui, você viu que ela deu uma pequena afundada aqui, significa que o nosso recheio aqui não tava num nível tão bom. Mas aí a gente corrige aqui com o dedo. Tá só vazando um pouquinho do recheio aqui também, eu vou pôr um pouquinho da massa aqui. Pessoal, só pra mostrar pra vocês uma técnica aqui, pra ficar mais bonitinho nos buracos que eu fui fechando. Põe um plástico, ó, e com a mão no plástico mesmo a gente vem acertando. Eu vou pegar uma ali que ficou bem feinha, só pra mostrar pra vocês como é que a gente consegue deixar ela mais bonitinha, peraí. Então só pra mostrar pra vocês, tá vendo que essa aqui ficou com bastante remendo, né? Então uma técnica aqui, a gente pega o plástico e com a mão a gente vem passando assim o plástico, tá vendo? Pra ele ir se corrigindo, ó, ficando mais uniforme. Mas sem apertar, gente, porque o recheio tá cremoso. Levemente a gente vai com o dedo acertando, ó. Tá vendo? Tem que ter paciência. É igual barriguinha de bebê quando tá com cólica, né? A gente fica passando a mão fazendo massagem. Ó, tá vendo como que ele tá se corrigindo? Fazendo a técnica de alisamento de asfalto. Que é o nome que o Fê acabou de dar pra isso. Antes tava parecendo um asfalto das ruas aqui perto de casa, né? Aqui em São Paulo, né? Agora tá parecendo um asfalto da avenida, que é um asfalto melhorzinho. Eu recapiei. Isso, recapiou, exatamente. Antes tava só remendada, agora tá recapeada. Vamos recapear esse asfalto. Agora sim. Olha, gente, como é que fica? Aveludado novamente. Eu gosto de mostrar mesmo como que é a vida mesmo, a receita mesmo como ela é. Porque é muita injustiça você pegar uma receita que alguém tá te ensinando, você vai fazer e não dá certo, né? Poxa, não pode. Então a gente tem que mostrar como que funciona, os perrengues da receita, o que deu certo e o que não deu. Sobrou bastante recheio, olha, gente. Quanto recheio, vai dar pra fazer um monte de lanche com isso aqui, viu? Tá vendo que tem um líquidozinho aí que ele tá soltando a umidade dele pela lateral, mas a gente mistura. É isso. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pincelar com gema de ovo e levar pro forno mais ou menos 180 graus por uns 35, 40 minutos, tá? E a gente tem que ir olhando, depende de cada forno, tem uma temperatura diferente. E eu tô aqui, ó, no meio da minha tá bem. É quase um cabelo aqui. Então tá bom, gente. Vamos passar aqui a gema de ovo. Tem uma gema de ovo batidinha aqui. A gente vem, pincela por cima. Pra poder dar a cor, né? Pessoal, então vamos colocar aqui pelo menos 3 para ir assando já. Então a gente vai colocar na opção de forno convencional. Nós vamos marcar aqui 180 graus. Nós vamos colocar aqui... Vou colocar uns 40 minutos. Aí a gente vai vendo. Mas pode ser um pouquinho menos. Mas vamos acompanhando, tá bom? Se é necessário 40, tem que ficar de olho. Pessoal, então foi uma receita que foi meio cansativo fazer, porque nós fizemos em quantidades, né? Então... é isso aí que foi mais cansativo. Se tivesse feito só num refratário, só uma coisa só, teria ficado mais fácil. Então aqui renderam 5 marmitinhas. O recheio sobrou, dava pra fazer mais 2 marmitas, então dá pra dar uma reduzida ali no frango de pelo menos uns 400 gramas do frango, tá? Mas bora lá, gente, pra ver o resultado disso. Nossa, agora é a melhor hora, né? E agora é a hora do desespero, que é a hora de desinformar, gente. Vamos pegar aqui uma. Eu vou pegar essa daqui. Vou dar uma puxadinha aqui nas laterais dela. Não pode estar bem quente, porque senão ela vai quebrar toda. Então essa daqui, ela tá levemente quente, assim, não muito. Tá vendo que eu até consigo colocar ela na mão? Gente, olha isso. Ela saiu por completo, ó. Ela não se quebrou. Tá inteirinha. Vou trazer aqui pertinho de vocês, pra vocês verem. Olha isso, gente. Como ficou.
olha isso, como é que ficou. Pessoal, tá muito legal, muito bonito, né? Então, Fê, faça a honra e dê uma mordida nisso. Com todo prazer. Vou deixar aqui essa faca. Como é aqui mesmo. Ó. A massa tá deliciosa, o recheio. Então eu já tinha falado antes no vídeo que o recheio tava bom. E só comprovei agora. Quer provar? Sim. Pega aí, vai. Tá bom. Agora é sua vez. Então, gente, olha aqui. Derrete, né? Derrete, tá excelente. Essa massa ficou muito boa. Gente, ela derrete. A bicha é trabalhosa. É danada de trabalhosa, mas ó, Valeu a pena. valeu a pena. Saborosa, derrete. Ficou excelente, meu. Ficou maravilhosa, meu. Gente, então é isso. Muito feliz pela receita que nós fizemos hoje. Agradecido por vocês estarem deixando mensagem. O pessoal também tá começando a seguir a gente. O nosso canal tá andando graças a vocês. E é isso. Compartilhem aqui quais são as receitas de vocês, porque nós queremos muito fazer homenagem para todas as pessoas que a gente conseguir fazer, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E quem Obrigado. sabe a próxima receita será a sua. Beijo, gente! Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.